Este projeto surge de conversas havidas entre fotógrafos, alguns fotógrafos que já há alguns anos se encontram de uma maneira, ou se encontravam de uma maneira informal, num café, que era o Café Poeta, no Carvalhido. Nós tínhamos há muito tempo atrás, uns 12 a 13 anos atrás, um grupo chamado NF Norte, Núcleo de Fotografia do Norte. Era um grupo muito interessante e estimulante, porque nós aparecíamos no café às quintas-feiras às 10 horas da noite. Aparecia quem aparecia, juntávamos as mesas o mais possível para ficarmos juntos, e então não havia nenhum programa. Nós gostávamos todos de fotografia, levávamos ou livros ou revistas ou algum assunto que quiséssemos ver discutido. E com o passar do tempo, o grupo foi diminuindo. As pessoas foram tendo a sua vida, foram criando outro tipo de trabalho, né? E as pessoas foram se afastando cada vez mais. Depois, com a entrada de novos membros, alguns sugeriram que formalizássemos o grupo. E aconteceu uma coisa, o grupo acabou. Isto é, quando se começaram a fazer estatutos, a ideia de haver uma direção que era só coordenar aquelas vontades, o grupo termina. Na época do NF Norte, nós chegávamos a fazer umas visitas. Uma vez por mês fazíamos um passeio, íamos a um lugar fotografar e tal. E aí surgiu a ideia de, nesses passeios, incluir ruínas, casas abandonadas, não sei o quê. E o pessoal começou a gostar disso. Entretanto, o NF Norte parou, foi extinto. E ficamos aí com um espaço de 10 anos, mais ou menos, sem os fotógrafos se encontrarem desse grupo. Até que um belo dia, num dos grupos comuns que a gente faz parte no Facebook de fotografia e tal, surgiu novamente a ideia da minha parte de reunir um pessoal e convidar a fazer novamente uma fotografia dessas de grupos. Passado um tempo, um dos elementos do grupo, que é o Sérgio Pereira, que é arqueólogo, sugeriu umas visitas a espaços industriais abandonados, no sentido de os podermos fotografar. E então fizemos a primeira experiência. Ele criou um grupo no Facebook, e a primeira experiência acontece no dia 4 de janeiro de 2013. Recordo bem essa data porque nós este ano, no dia 4 de janeiro, voltamos ao local do crime, que é a antiga fábrica de cerâmica do Fojo. Se eu não me engano, éramos 7 ou 8. 7? Também eram do grupo do... Não, já havia pessoas núcleo. novas. Do grupo antigo havia eu, a Manuela, o João, o Jorge e a Clara, só. O resto era tudo pessoal novo. E esse pessoal também então conheceu tudo pelo Facebook? Sim. Foi uma coisa que surgiu mais. O pessoal foi conhecido, a Manuela foi chamando fotógrafos para o grupo, eu fui chamando algumas pessoas, depois conforme as imagens iam caindo no Facebook, as pessoas se interessavam, enquadravam-se na forma de gosto que elas tinham, do estilo de fotografia que queriam, e iam entrando no grupo. No início, as primeiras invasões, até a terceira, a quarta invasão, a ideia era o pessoal mesmo fotografar para se divertir. Só que, entretanto, começou a vir à tona uma questão da preservação do espaço, o quanto é artístico o espaço em si, o mesmo espaço maior pode se transformar em uma coisa artística, o quanto de história tem nesse espaço que podia ser resgatado através da fotografia e não era feito. Então, aliou-se aí a parte da fotografia, entrou a minha parte profissional, que tem a ver com a arqueologia, em fazer com que as invasões se transformassem numa espécie de forma para se conseguir ter um inventário, sabe, desses locais, de poder preservar a memória desses espaços que ao pouco vão morrendo, sofrem uma morte silenciosa. A partir do momento que uma fábrica dessas, um espaço desse é abandonado, com o passar do tempo, a degradação das paredes, a própria relação do meio ambiente e tal, vai fazendo com que isso sofra uma morte silenciosa e vai se perdendo muita informação. As invasões, com um grande número de fotógrafos, com pessoas formadas em diversas áreas, desde arquitetos, médicos, engenheiros, pessoas que têm diversos tipos de olhares e sensibilidades diferentes, transformam isso num grupo multidisciplinar. Então, com esse grupo multidisciplinar, são diversos olhares. Com diversos olhares temos a informação muito mais informação para ser analisada, para ser estudada.
das pessoas perceberem o quanto é importante esse tipo de coisa. Né? Agora, né, chegar no local e tentar fazer com que aquele local seja recuperado, seja preservado, não. Tivemos uma grande batalha por Fojo, com a fábrica do Fojo, por causa da chaminé e do forno, mas não foi possível conseguir salvar a chaminé e o forno. Por mais que nós tentássemos, por mais divulgação que foi feita, por mais informação que fosse transmitida da importância, do valor histórico e patrimonial que aquilo tinha, não foi possível isso. Aí existe uma batalha agora com a fábrica das Revezas, que está a cair aos pedaços, está a míngua aquilo, há um processo de classificação que está entravado há anos, há mais de 10 anos que esse processo nunca sai, né? E estamos a tentar fazer com que também com toda essa informação a coisa crie uma sensibilidade maior e agilize maior, mas até agora não conseguimos vencer nenhuma batalha desse tipo. O processo foi, eu diria, quase que natural, não é? São todas pessoas que gostam muito de fotografar. Este nosso amigo arqueólogo, Sérgio Pereira, devido à sua própria profissão, acaba por contactar com muitos destes espaços e surgiu essa ideia. Portanto, ele nasce sem influências claras, embora nós saibamos na área da fotografia todos os lugares em situação de degradação e de ruína são sempre objetos interessantes para se fotografar. Estes espaços são sempre espaços muito amplos, muito grandes, muito degradados, mas até a própria degradação tem algum aspecto estético. Isto levanta algumas questões sobre a estetização da própria ruína, a estetização do degradado, do vandalizado, porque são espaços muito estragados pela invasão, quer dos elementos naturais, chuvas e outros, quer por pessoas. Contudo, nós sabemos que há um grande movimento internacional que é o Urbex, que precisamente estimula esta procura destes lugares. Em Portugal há muita gente também a fazer este trabalho. Este trabalho nem se pode chamar trabalho, mas esta atração por estes espaços, mas aquilo que nós percebemos é que são iniciativas individuais. E porquê? Porque no Facebook aparecem muitas vezes pessoas de outras partes do país a dizer: era ótimo vocês virem até Lisboa, até Faro, até Évora, até Guimarães, o que quer dizer que enquanto grupo que tem este objetivo, não sei se somos os únicos, mas é o único que nós conhecemos. Portanto, não há aqui uma influência externa, há uma vontade de fotografar e há a consideração de que estes espaços são espaços do ponto de vista fotográfico muito estimulantes. O Urbex da Romênia é uma coisa fantástica. E a Romênia é um paísito, né, que está a sofrer consequências grandes, né? E o povo não tem dinheiro, a parte da população passa miséria e tal, mas os locais estão lá intactos. É engraçado isso, enquanto aqui você tem uma destruição total desses espaços, né? Você fica morrendo de inveja daquilo, porque os locais estão preservadíssimos, tem tudo. Sim, os hospitais têm camas, os teatros têm as cadeiras, os camarins têm até roupas lá dentro, não sei o que. Aqui está tudo degradado. Se calhar há mais uma educação patrimonial que vem desde o início, que aqui não existe isso. Provavelmente nesses países há uma preocupação social ou uma preocupação patrimonial que já vem desde o início, e aqui não tem. Preocupação social que existia de certos proprietários de fábricas, né? Desde o momento em que tu fornece casas para as pessoas à beira da fábrica, tens uma preocupação social com o pessoal que tu empregas, né? Desde o momento que crias creches e escolas para os filhos dessas pessoas, que trabalham famílias inteiras nas fábricas, no século XIX, no início do século XX, né? E as crianças tinham que ficar a algum lado. Depois é aquela parte engraçada dos bairros operários, né? Porque há sempre uma pessoa mais velha que já está reformada, então ajuda a tomar conta dos filhos enquanto os pais estão a trabalhar, né? É sempre uma pessoa que é como se fosse o dono da rua, o responsável por aquela rua, por aquele pedaço todo ali. É engraçadíssimo isso. Essa preocupação social é bastante interessante a nível de ponto, mas da diferença
de como o patrão era, né? Se era um bom patrão e tinha uma preocupação com os empregados, ou se era um mau patrão e só queria lucros, né? Em Gaia tem essas duas, uma do lado da outra, o Fojo e as Divezas. As Divezas havia uma preocupação social, com o bairro operário ali à volta. Fojo não. Olha, não sei, nunca tinha pensado nesse tipo de coisa, mas pode ser que sim. Se bem que espaços degradados e fotografias desse tipo sempre foi feito, né? Não com tanta intensidade como agora, né? Virou mesmo uma moda, como você disse. Em certa medida, eu acho que sim, e até posso dizer o seguinte, o grupo tem crescido em qualidade ao longo do tempo. Portanto, nós temos lá desde fotógrafos profissionais, amadores já avançados, até amadores recentes na fotografia. Mas nunca pensei nesse aspecto das invasões, sempre pensei na parte mesmo do resgate da informação, se bem que nós temos fotos fantásticas e locais que são mesmo fantásticos para se transformar em diversas performances de arte nesses locais. Até porque, inclusivamente, este estar junto é também um fator importante. E é um fator de evolução. É um fator importante de convivialidade. Nós isso cada vez sentimos mais. Que é, as pessoas gostam de estar juntas e desenvolverem uma atividade em conjunto, e há também uma aprendizagem entre os pares. Isto é, nestas saídas há sempre um processo daqueles que já são mais experimentados, os lugares são familiares, o tipo de luz, o tipo de enquadramentos e da fotografia, e as pessoas que estão a começar é também um bom momento para se fazer, é quase um processo de formação natural, não é? Contagiamos-nos uns aos outros. Nunca tinha pensado nesse aspecto, é mesmo o aspecto mesmo de recolha de documentação, memória do local, preservação do espaço, não é só fotografar por fotografar, é fotografar, mas para resgatar. Portanto, nesse sentido, é uma experiência em que todos os elementos se auto e hetero ajudam. Contudo, não posso falar num movimento artístico. Do ponto de vista do impacto social, né, que as invasões podem ter em relação ao projeto, essa coisa toda, eu acho que estaria mais voltado justamente para o início de começar a haver um início de uma consciência patrimonial, que não existe isso em Portugal. As pessoas, por mais que queiram, acabam por força fugiu agora a palavra, desculpa. Força da crise, dos tempos que nós atravessamos, né? As pessoas possam ser um bocado mais individualistas, né? E esquece muita coisa que tem a ver em relação ao passado. E a falta mesmo de informação, de educação patrimonial que existe nas escolas. Você não tem uma educação patrimonial tão forte como existe em outros países, como no caso, por exemplo, dos países do leste. Por incrível que pareça, você vai a sítios, ou vê imagens de sítios abandonados nos países do leste que estão fantásticos, estão perfeitos, estão intactos. Antigas fábricas de mísseis, hospitais, teatros, cinemas, até camarinhos e roupas estão lá ainda guardadas naquele espaço. Aqui não, aqui é tudo saqueado, vandalizado, depredado. Nós, quando partimos para esta iniciativa, não foi com um objetivo militante, um objetivo de intervenção social, mas rapidamente percebemos que o facto de nós irmos fotografar, e há um crescimento, por assim dizer, portanto, nós começamos, esse tal janeiro de 2013, começa com essa vontade de fotografar junto a um espaço que nós achamos fotograficamente estimulante, mas o contacto, e designadamente logo na primeira invasão, com a fábrica de cerâmica ao Fojo, aquela monumentalidade, aquela ruína, vermos materiais extraordinários que são marcas das pessoas, como as fichas de produto, os livros de encomendas, mas também os sapatos e uma camisa estragada ou uma fotografia numa parede. Eu acho, pelo menos da minha parte, e de outros, logo na primeira invasão nós percebemos que fotografar aquele lugar era muito mais do que uma experiência individual fotográfica estimulante. Percebemos que aqueles lugares
Eu até posso dizer que são comoventes, porque nós vemos o que é que ou prevemos ou antecipamos em termos do passado, e parece aqui uma contradição antecipar o que é que foi o passado, mas projetamos como é que teria sido aquele passado, quantas pessoas ali estiveram, quantas viveram. Eu, em determinados momentos, até arrisco a dizer que parece que há mesmo uma vontade do próprio governo, das próprias pessoas ligadas ao Estado, à cultura, não sei o quê, que se passe uma borracha por cima de determinados processos históricos que houve em Portugal. O processo fabril em Portugal há processos históricos muito interessantes, sabe? Desde movimentos sindicais, desde problemas do Partido Comunista, desde lutas sindicais, greves e tal. Há uma história muito grande por trás disso. E há uma história social muito grande, a luta pelos direitos dos trabalhadores, a luta pelos trabalhos, direitos adquiridos e tal. Que, por acaso, perdeu-se agora muita coisa, né, com essas novas leis. Parece que há uma necessidade que se esqueça isso, que se passe uma borracha por cima disso, que as pessoas não reivindicaram os direitos que ganharam e as lutas que houve no passado, né? E são memórias que estão a ser apagadas. E depois, uma coisa que nos chocou imenso foi não haver uma atitude de preservação. Eu até para além do lugar, eu diria uma preservação daquelas memórias. Então, digamos que logo após a primeira invasão, nós percebemos que havia aqui uma coisa para fazer, que era fazer um registro do que existe. E nem de propósito, nós um ano depois de fazermos a invasão da cerâmica do Foz, no dia 4 de janeiro deste ano, voltamos lá. E a degradação era brutal. Isto é, a diferença, o que tinha acontecido de um ano para o outro, era impressionante. Tinha derrocado uma ala completa, estava tudo muito mais estragado. E mais chocante ainda foi quando, passado cerca de 2 meses, tudo foi arrasado, porque vai ser construída lá uma superfície comercial qualquer. Começar lá de baixo mesmo, começar a perceber a importância que existe de certos processos históricos. A gente quer uma mudança de mentalidade, tem que começar agora desde baixo. Porque essa geração que tem agora 20 anos já não vai lá. Para além da fotografia, passamos a considerar que o nosso trabalho poderia, sem ambições nenhumas para além, do registro daquilo que existe. E neste momento, eu posso dizer, com essas 2 invasões, temos um espólio muito grande de fotografias, de uma coisa que já não existe. E nesse sentido, passamos a olhar as invasões de uma forma um bocadinho diferente. Não sabemos de que maneira isto vai evoluir, mas neste momento sabemos que o que estamos a fazer é um registro que é importante. O grupo, no fundo, aparece no Facebook e, neste momento, é o único lugar onde o grupo comunica. Em princípio, há uma invasão por mês. Os lugares que nós invadimos, obviamente, não temos autorização. Eventualmente, se quiséssemos pedir autorização, nem se sabia a quem, porque muitos desses espaços já se perdeu o rastro de quem é o responsável, ou então são espaços que são objeto de um conflito num tribunal, por exemplo, tem a ver com fábricas que faliram ou proprietários que têm dívidas ao fisco ou outras. E então, sabe-se o dia com antecedência, mas o local sabe-se na véspera ou na antevéspera. E é sempre através do Facebook. E a adesão das pessoas também se faz, claro, por contacto pessoal. Todos nós temos amigos, mas o Facebook é o grande espaço de comunicação e de mobilização das pessoas para estas invasões. Vamos começar a escolher espaços que tivessem extremamente abandonados, em fase de degradação e que fossem emblemáticos, simbólicos, né? E depois disso, conforme o grupo ia crescendo, nós tínhamos que também adequar os espaços à quantidade de pessoas que faziam parte das invasões. Neste momento, o grupo
tem bastante pessoas, a última invasão eram 42 ou 43 pessoas, né, a participarem da invasão, e temos que começar a pensar também nesse tipo de logística, né, se arranjar um espaço grande para poder botar todo mundo e um espaço que não seja também perigoso e de fácil acesso. Né. Antes de ir aos sítios com o grupo, vocês vão lá? Sim, eu dou a volta primeiro, vejo os espaços, quando sou eu, a outra pessoa que passa e vi uma fábrica assim, tive lá dentro, é fixe, dá para entrar e tal, pronto, vou checar a informação e se vale a pena eu convoco o pessoal. A Manuela e o João fazem parte do grupo, né, e o Espaço Mila tinha começado a abrir, desde o início do ano. Nós passamos a considerar que aquele material que nós estávamos a registar deveria ser partilhado, para além do próprio Facebook. Nós no Facebook, depois de uma invasão, cada um de nós cria um álbum, portanto deveria ser partilhado. E então a ideia foi usarmos este espaço, o Mira Fórum, que tem uma vocação também de intervenção social, através das exposições que nós aqui desenvolvemos. E então a ideia qual foi? Foi nós trazermos os lugares, esses lugares industriais abandonados, para aqui, para então os partilharmos com outras pessoas que não são fotógrafas, mas que são cidadãos e que nós consideramos que isto é uma questão de cidadania. E aí surgiu essa oportunidade e nós ocupamos um dos armazéns com essa exposição. E veio bem bacana, quando fazíamos um ano de invasões, logo a seguir conseguimos montar essa exposição para comemorar o aniversário das invasões. Com o pessoal do grupo, as pessoas aderiram e participou na exposição, as pessoas que demonstraram essa vontade, também foram convidadas, e depois das fotografias que nos enviaram, nós fizemos uma seleção tendo em conta o objeto fotografado, portanto, queríamos mostrar lugares claramente, o valor estético e técnico da fotografia, mas a ideia, antes de mais nada, portanto, tínhamos estes critérios, um critério também de qualidade e de significado, mas a ideia era, antes de mais nada, isso ser um testemunho. E eu acho que nós conseguimos o nosso objetivo. Em primeiro lugar, houve um jornal, o Jornal Público, que nos acompanhou numa viagem dessas, e tivemos tanta gente que nós tivemos que adiar o encerramento da exposição por 3 semanas, porque tínhamos aqui muita gente, e cada vez mais gente, e a fazer perguntas e a querer saber mais sobre isto e a refletir sobre isto, designadamente a lamentar como se encontra esse património industrial abandonado, que é uma memória e que há coisas que se perderam para sempre. Recordo, já agora, abrindo aqui um parênteses, que esta exposição tinha o nome de Desperdições, nome que foi dado pela curadora, que é a professora Eglantina Monteiro, uma antropóloga, que se interessa por várias questões relacionadas designadamente com as memórias e com as manifestações culturais diversificadas, e houve aqui uma tertúlia em que esteve presente o vereador do urbanismo da cidade do Porto, o Manuel Correia Fernandes, esteve uma representante da Câmara Municipal de Matosinhos que fez uma reabilitação de uma fábrica de têxteis em Santo Tirso. Esteve aqui a presidente da APRUP, que é uma associação portuguesa de arquitetos que se preocupam com a preservação do património e com a reabilitação, e portanto, nessa sessão, este imenso espaço, que é um bom espaço para se fazer esta exposição, que é este armazém, que tem cerca de 100 anos e que foi reabilitado, e que agora é uma galeria de arte, que é o Mira Fórum, e aqui ao lado o Espaço Mira. Nós achamos que foi uma sessão importante, no sentido em que, primeiro, deu a dimensão ao nosso próprio trabalho. Acho que até acontecer esta exposição
e esta tertúlia-debate, nós não tínhamos bem a consciência da importância do trabalho que estávamos a fazer, porque não o tínhamos feito com esse sentido. A ideia do blog é reunir as melhores fotografias de cada autor, né, de cada invasão que é feita, né, e através dessas fotografias escrever um texto em relação à invasão e o tipo da fábrica e um bocado da história da fábrica, um bocado do que se pode resgatar através dessas imagens, né. Os objetos têm uma história para contar, todos eles, e através da fotografia nós conseguimos resgatar isso. Sim. Isto é um projeto em aberto, é um projeto coletivo, e continuamos, isso é certo, cada vez mais preocupados em desenvolver este trabalho no sentido da preservação da memória e também no sentido de mobilizar a sociedade, e nesse sentido é uma intervenção de cidadania, no sentido de olhar para aquilo que ainda existe e tentar o mais possível que as coisas não tenham um fim que seja o aterro, um aterro qualquer. Do ponto de vista científico, do ponto de vista patrimonial, ainda não. Está a se pensar nisso, né? Já houve publicações, como agora vai ser lançado um do ponto de vista artístico, né? Fotos feitas por pessoas individuais que participaram das invasões e publicam em livros ou até mesmo nos sites pessoais deles. Agora, do ponto de vista patrimonial ou do ponto de vista científico, isso é uma coisa que vai acontecer provavelmente mais a longo prazo, né? Porque requer um certo trabalho. Isto é feito pelas pessoas sem fim, as pessoas não estão a ganhar por isso, as pessoas trabalham aqui porque gostam. E muitas nem são fotógrafos? Não, e muitos nem são fotógrafos, justamente, e muitos também não são pesquisadores, nem é disso, mas gostam da situação, gostam da história e voltam sempre a esse tipo de defesa do patrimônio. Então isso leva um certo tempo para ser feito, né? Ninguém aqui está a ser pago para fazer uma situação dessa, né? Nós não tínhamos bem a consciência da importância do trabalho que estávamos a fazer, porque não o tínhamos feito com esse sentido. Portanto, é um trabalho que foi crescendo com o tempo e a ideia, estamos a desenvolver um blog em que estas questões são discutidas e temos tido pessoas que se têm aproximado de outras áreas interessadas no trabalho que estamos a fazer. Portanto, direi que é uma atividade para continuar.